Olá, nós somos estudantes do quinto semestre de Letras do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Restinga, e estamos aqui para apresentar os dados parciais da nossa pesquisa sobre a representação do negro na literatura gaúcha. O meu nome é Bruna Cis. Eu sou a Patrícia Padilha. Eu sou a Bárbara Paiva. E eu me chamo Marcel Silva. Transformações socioculturais, geopolíticas, históricas e epistêmicas vêm provocando mudanças estruturais nas sociedades, fragmentando paisagens culturais e configurando novas pertenças, exigindo que determinados conceitos sejam repensados e revistos. Impulsionado pelos estudos culturais e pós-coloniais, grupos considerados minoritários vêm reivindicando espaço e voz. Caso dos negros, que foram subjugados e tiveram suas histórias escritas pela voz do outro, e suas culturas desvalorizadas, apagadas ou rasuradas durante longos períodos de escravidão e colonização de seus territórios. É nesse cenário que surge a necessidade desses sujeitos se tornarem agentes e produtores de suas próprias histórias. Assim, a literatura, enquanto um produto cultural, tem desempenhado importante papel nesse processo, pois cada vez mais vem exigindo uma reflexão sobre os modos de rearticulação dos tecidos narrativos, os processos de tensionamento da memória e da história, os elementos culturais formadores de identidades e as relações de poder que os constituem. Portanto, este estudo investiga títulos sobre temáticas culturalmente identificadas com as problemáticas negras, especificamente os produzidos por escritores negros nas 2 últimas décadas no estado do Rio Grande do Sul, tendo em vista a pouca representação dessa parcela da população na literatura brasileira. Promover esse estudo é subverter a lógica colonialista racial que perdurou por muito tempo no meio acadêmico e promover a decolonização do pensamento, transformando as comunidades negras e afrodiaspóricas em sujeitos de sua própria história. Ao observarmos as transformações pelas quais as produções literárias vêm passando nos últimos tempos, surgem questionamentos a respeito da representação do negro na literatura. Por isso, essa pesquisa elencou alguns aspectos que poderiam responder ou, ao menos, dar um direcionamento à resolução dessas indagações. Para tanto, selecionamos apenas autores gaúchos, que se predicam negros e publicaram alguma obra nos últimos 20 anos, de 2000 a 2020. Para realizarmos o levantamento, buscamos informações em revistas especializadas, sites, páginas pessoais, bem como materiais de divulgação de lançamento de obras, eventos e etc. Os resultados dessa pesquisa são parciais e referem-se aos dados coletados até o momento. Ainda assim, podemos afirmar que, mesmo que tenha havido essa tardia abertura do mercado editorial hegemônico para a produção de escritores negros e para a representação ficcional dessas populações historicamente marginalizadas, os textos em prosa, como romances e contos, têm um número menor que os de poesia, revelando que narrativas mais extensas, com tais temáticas, ainda são pouco produzidas. A poesia, veículo da arte desde a antiguidade, assume um lugar de maior destaque, talvez pelo formato menor e menos custoso, ou ainda por evidenciar um valor estético mais apreciado. Outro importante fator a se considerar foi o aumento de editoras independentes e coletivas que são compostas por sujeitos pertencentes a esses grupos étnicos ou por indivíduos que perceberam que esse extrato literário ganhou maior espaço e consumidores, crescendo anualmente. Ainda que fatores ideológicos marquem o desejo para que tais produções sejam distribuídas, o fator econômico é determinante e vai interferir diretamente na inserção desses produtos literários no mercado. O levantamento nos mostrou que entre os anos 2000 e 2009, a publicação de livros de poesia por autores gaúchos negros foi superior ao de narrativas em prosa. Foram 6 títulos de poesia frente a 3 romances e 2 livros de contos. Esse quadro sofreu alteração entre os anos 2010 e 2020,
No total foram 26 títulos, sendo 13 de poesia, 5 de contos e 8 romances. É importante destacar que a maioria dos livros de poesia são individuais e publicados por editoras independentes. Dos romancistas pesquisados, 2 têm obtido alcance nacional, o Jefferson Tenório e o Paulo Scott, ambos publicados pelo Grupo Companhia das Letras. Além destes e de outros nomes, como o de Tônio Caetano, publicado pela Record, e José Faleiro pela Todavia, os demais seguem sendo publicados por editoras pequenas ou de médio porte. Ao analisarmos as produções dos escritores negros gaúchos, foi possível observar que, mesmo que o mercado seja emergente, considerando-se o tempo e as transformações socioculturais ocorridas no país, e sobretudo no Rio Grande do Sul, o nicho mercadológico está se estabelecendo e sugere que pensemos que os investimentos recentes em políticas públicas voltadas para o coletivo negro proporcionaram um efeito protagonizante que acionou uma representatividade até então pouco explorada ou encenada por literatos brancos que emprestaram suas vozes a personagens e situações, mas não poderiam ter a autoridade advinda das vivências dessas populações. Essa representatividade evidencia-se na entrada desses sujeitos no ambiente acadêmico, por exemplo, lugar de uma maioria branca que ainda determina a hegemonia das produções e versões representadas na literatura. No entanto, os espaços ocupados permitiram que outras narrativas pudessem ser exploradas e ressignificadas, e temas outrora abordados superficialmente ou estereotipadamente ganhassem novos contextos ligados, sobremaneira, à expressão das subjetividades negligenciadas pelo racismo estrutural presente em nosso Estado. Vivemos um momento de transformações globais, em que não se pode aceitar subrepresentações ou a ocupação do lugar de fala dos outros. As produções literárias de autoria negra podem e devem ser oriundas daqueles que vivem essas realidades e, acima de tudo, que suas vozes e vidas possam ser representadas em temáticas universais que os coloquem como sujeitos de fato e de direito.